Olá pessoal, no Integrades dessa edição vamos falar sobre a realidade das visitas íntimas nos espaços prisionais brasileiros, através das percepções e abordagens de Alice Quintela, ela que é doutoranda em Ciências Humanas e Sociais, mestre e bacharel em Direito, coordenadora-chefe do Grupo de Estudos Avançados do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ela é lá de São Paulo e é daqui a alguns segundos no Integrades. Existe um entendimento generalizado que a mulher que é presa, ela tem que ser privada de todos os seus direitos, não apenas a liberdade, né? Mas ela tem que ser privada principalmente dos seus direitos sexuais. Então, quando a gente pensa no direito à visita íntima, em que a mulher vai se relacionar intimamente com o seu companheiro ou a sua companheira, há uma interpretação na sociedade que o Estado está garantindo, mas não só garantindo, ele está proporcionando toda a sua estrutura estatal para que a mulher tenha prazer. E conferir o direito ao prazer para uma mulher que não só violou a norma penal, vamos dizer assim, mas violou uma norma de gênero, que é a norma que determina que a mulher ela tem que ser passiva, ela tem que ser dócil, ela tem que ser meiga, né? Isso é um absurdo, né? O Estado ele não pode garantir à mulher uma estrutura básica para que ela exerça seu direito à sexualidade, né? Para que ela tenha momentos de privacidade com seu companheiro ou com sua companheira. Então existe um mito, né, muito forte, arraigado na nossa sociedade, que o Estado está proporcionando gozo à mulher ao garantir o direito à visita íntima. Então eu vejo esse como um dos grandes mitos ou uma das grandes fantasias, né, que circundam a ideia da visita íntima. Mas não só, veja que quando a gente trata da própria questão da homossexualidade no presídio feminino, a gente trata da mesma questão, porque a própria ideia da mulher se relacionar com uma outra mulher presa dentro do presídio feminino, né, e essa relação ser aceita e muitas vezes estimulada no ambiente prisional, pelo staff, pela administração prisional, também é entendido dessa forma, como um aval, né, como um subsídio estatal para a satisfação sexual de uma mulher, né, de uma mulher que violou as normas sociais, que violou as normas jurídicas, né, que violou o seu papel de gênero na sociedade, muitas vezes o seu papel de mãe, o seu papel de esposa, e que por isso ela não pode ser feliz, né, ela tem que sofrer, né, ela tem que sofrer todas as penalidades dentro daquele ambiente. A visita íntima, né, nos presídios, nas penitenciárias masculinas, sempre foi uma realidade. Quando a lei de execução penal ela trouxe o instituto da visita, né, e a visita íntima, né, ainda que não de forma expressa, para o ordenamento jurídico, ela apenas positivou uma realidade que já acontecia nas nossas penitenciárias, nos nossos presídios, né, de maneira corriqueira, né? Então, é uma realidade que já era narrada pela nossa literatura mundial, né, desde Fyodor Dostoiévski, né, que falava das entradas de prostitutas, né, nos terríveis gulags da Sibéria, né, que vinham para prestar serviços sexuais ao staff, aos presos que tinham condições, né, de negociar, né, essa entrada dessas mulheres. Então, foi apenas uma positivação de uma situação que já acontecia há muito tempo. Por outro lado, a visita íntima feminina, ainda que
a LEP, né, a Lei de Execução Penal, trouxesse de forma implícita essa situação, precisou de uma regulamentação pelo CNPCP, né, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, determinando de forma expressa que a visita íntima, né, era um direito tanto dos presos do sexo masculino quanto do sexo feminino. E se a gente for pensar ainda na visita íntima homoafetiva, homossexual e homoafetiva, isso precisou ser feito ainda em 2011, depois que o Supremo reconheceu a validade jurídica da união homoafetiva, né? A validade, né, a partir do olhar do ordenamento jurídico dessa união, né, que acontece entre casais do mesmo sexo. Então ainda há muito que avançar, porque essa regulamentação jurídica, né, para a visita íntima nos presídios femininos pelo CNPCP aconteceu só em 2001, né, para as visitas homoafetivas em 2011, isso pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então há muito que avançar nessa pauta ainda, muito que se construir. Há presídios em que esse debate e essa prática já está bastante sedimentada, mas ainda há outros em que essa iniquidade de gênero ainda é muito manifesta. Uma vez que foram oficializadas e institucionalizadas as visitas íntimas, os requisitos passaram a ser que o casal, né, a mulher presa ou o homem preso e os visitantes, eles deveriam ser formalmente casados ou deveriam ter uma união estável reconhecida em cartório. E mais algumas exigências que aí variavam um pouco, como possibilidade de substituição do nome do visitante ou da visitante, realização de alguns exames e mais alguns detalhes que muitas vezes dependiam da administração prisional. Mas uma questão bastante curiosa que nos traz a antropóloga da Unicamp, Natália Padovani, é com relação a essa leitura da visita íntima a partir das ferramentas que nos trazem a também antropóloga Gayle Rubin sobre as hierarquias sexuais, né? Amparadas na heterossexualidade compulsória, essas hierarquias sexuais, elas conferem legitimidade a algumas experiências, algumas práticas e alguns relacionamentos. E por isso elas invalidam e deslegitimam alguns relacionamentos que são considerados não normativos. Então, para ter direito à visita íntima, né, significa o quê? Que você não só faz parte de uma elite heterossexual formalmente casada, mas também que você conseguiu manter um relacionamento com alguém que vem de fora da prisão e mais, que você conseguiu provar ao Estado a existência e a legitimidade desse relacionamento. Então, essa provocação, né, é feita pela Natália Padovani em um texto que está publicado no Cadernos Pagu. Então, se trata de uma legalização de um determinado desejo, em uma normatização de um determinado desejo. Então, isso é bastante complicado por um lado, e isso também é compreensível por outro, principalmente dada essa necessidade que o Estado tem de controlar o prazer, de controlar os afetos, de controlar as experiências que acontecem no cárcere, principalmente quando a gente considera os corpos femininos. Existe um grande problema para a realização das visitas íntimas nos presídios hoje, principalmente se a gente leva em conta o problema do encarceramento em massa, que é a privacidade, ou melhor, a ausência de privacidade. Não é possível pensar na realização de uma visita íntima tal qual ela está prevista na Lei de Execução Penal,
nas regras de Bangkok e nos demais tratados internacionais, nos regulamentos infralegais, se a gente tem um presídio superlotado e as celas que seriam destinadas para a realização da visita íntima sendo utilizadas para dar conta dessa massa carcerária que está sobrando e não tem onde ser colocada. Então, quando a gente vai se debruçar sobre as pesquisas realizadas em campo, né, que estudam pessoas e não números, não estatísticas, mas pessoas, né, que vivem a realidade carcerária, o que é que a gente encontra? A gente encontra pessoas que estão absurdamente constrangidas em ficar numa fila, né, esperando a companheira de cela que está ali na sua hora ali da visita íntima, sabendo que daqui a 2 horas vai ser a vez dela, ela tá lá com a sua toalha, com seu forro de cama, com seu travesseiro, para entrar logo em seguida, né, sabendo que todo mundo vai estar tomando conhecimento que naquele momento ela vai estar fazendo uso do seu horário da visita íntima. Um outro problema bastante importante é você ter o horário programado para a realização da sua intimidade com seu parceiro ou com sua parceira. Né? Não existe naturalidade nesse processo, não existe privacidade. É uma intimidade forçada, é uma intimidade programada. Então, tudo isso gera bastante desconforto, né, na presa e no preso, porque se a gente for pensar, muitas vezes esse momento da visita íntima acontece quando são realizadas as visitas sociais, e elas são realizadas na própria galeria, na cela do preso, né? É colocada uma cortina e a visita íntima acontece ali, no mesmo momento em que as crianças estão visitando os seus pais, em que as mães estão visitando os seus filhos, as irmãs, né? Então, enquanto tá tudo acontecendo do lado de fora, tá acontecendo a visita íntima. Então, privacidade é um grande problema.